Bem, louvado seja Deus, como é bom, né? Estar na presença do Senhor nessa manhã, depois de uma semana de luta e de trabalho que Deus tem nos dado, tem nos sustentado. Continue a buscar, irmãos, a presença do Espírito Santo de Deus, porque Ele é o único que tem o consolo para a nossa vida diante dessas lutas que passamos. Convido você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 21, a partir do verso 4. João, capítulo 21, a partir do verso 4 ao 7. João, capítulo 21, do versículo 4 ao 7, os que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: lance a rede para o lado direito do barco e pegarão. E fizeram assim e não conseguiram recolher a rede. Então fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. E os discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro viu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Que o Senhor assim nos abençoe com a palavra dessa manhã. Eu quero falar sobre a fé que move o nosso futuro, que ativa o nosso futuro, que antecipa o nosso futuro. A fé nos faz agir de uma forma firme, otimista, segura, mesmo diante das tempestades. E essa fé que antecipa, o futuro, eu não sei o que você pensa daqui a 10 anos. Você já parou para pensar aonde você quer estar, como você vai estar e o que você vai estar fazendo daqui a 10 anos? Quem já planejou isso aqui? Levanta a mão para me ver. Quem já pensou sobre isso? Está vendo como poucas pessoas? Nós não temos o hábito de pensar, de planejar o futuro. É claro que o futuro pertence a Deus, mas existe uma necessidade de um planejamento. Você precisa olhar para o seu futuro e sonhar com ele. O que você pensa, o que você deseja, o que você espera do seu futuro. E isso, se você nunca fez, faça. Coloque diante de Deus, escreva no seu caderno de oração, interceda por ele. Cada dia é um dia diferente, cada dia é uma nova história, mas você tem condições de pensar, sonhar e projetar o seu futuro mediante a sua fé. É claro que a fé também exige de nós ação. Fé e ação produzem algo novo. O texto que nós lemos, nós vemos Jesus, junto com seus discípulos, diante de uma pescaria, um texto muito conhecido. Mas em João capítulo 4, versículo 35, a palavra de Deus diz assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhe digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Esse texto é interessante, que Jesus está também conversando, trazendo ali o diálogo, o aprendizado. Para a visão agrícola, nós sabemos que existe tempo para cada fruto, tempo para cada colheita. Isso é algo natural, isso é algo que nós vemos, então você planta ali o alface, ou você planta ali um pé de manga, ou um abacaxi. Você sabe que existe um tempo determinado, 2 meses, 3 meses, 4 meses, que vai dar fruto. Isso é algo previsível diante da colheita. Mas Jesus está dizendo, fazendo essa analogia, essa comparação de uma forma antecipada. Ele diz: abra os olhos e vejam os campos, porque eles estão maduros para a colheita. Essa passagem mostra uma visão de futuro, mas não um futuro distante, um futuro agora. Jesus está fazendo essa analogia de colheita para os homens, diante de Deus. E o que nós vemos para o amanhã? O que você vê pelo amanhã? Quando você olha para a sua vida, será que você está ainda esperando 10, 20 anos para desfrutar de algo? Ou você já está com seu coração cheio de algo que ainda não veio, mas você já está desfrutando dela, com a certeza de que é a fé que antecipa o seu destino?
algo que precisa estar no nosso coração. Cremos no poder da oração, cremos no poder da intercessão, cremos no poder do Espírito Santo, mas muitas vezes nós não sabemos pedir, nós não sabemos clamar de forma correta, com fé. Nós precisamos mover esse mundo espiritual, amados irmãos, com aquilo que cremos, com aquilo que professamos. É claro que o amanhã pertence a Deus, mas isso te dá condições de sonhar com o amanhã, de olhar o seu futuro, de planejar o seu futuro, de lançar sobre a sua mente o que você deseja, o que você espera e o que você sonha para a sua vida. Marcelo Cruz diz a seguinte frase: quando andamos na velocidade certa, nem baixo do indicado, nem acima do permitido, estamos dentro de uma margem de segurança. A questão é que muitas vezes nós não temos essa visão de pensar o futuro, sonhar com o futuro, orar pelo futuro. Eu acredito que algumas meninas ainda que não encontraram seu companheiro, você deveria orar pelo seu futuro esposo. Você deveria clamar por ele, que seja um homem de Deus, que seja um homem temente a Deus. Não esperar que você ache que encontre por sua própria vontade. Nós precisamos mover o sobrenatural. Quem ainda não teve filho, sonhe com seus filhos, ore pelos seus filhos. Diga que eles serão bênçãos na casa do Senhor. Antecipe o seu futuro através da fé, através da sua oração, e manifeste a sua convicção naquilo que você crê. É a sua promoção, é o seu futuro emprego, você precisa sonhar com isso. O seu ministério, ore por ele. Diga a Deus, Senhor, que seja próspero, que seja abençoado. Comece a visualizar isso na sua mente, porque a fé nos leva a mover o sobrenatural, mover as coisas que estão à nossa volta. Então nós precisamos dessa fé nesse tempo. Algumas pessoas vieram conversar comigo, alguns colegas de ministério. Falei, você é doido, eu vi lá o seu vídeo, fazendo campanha, obra no meio de uma pandemia, saindo de uma pandemia. Por que não deixa isso para depois? Por que não deixa isso para amanhã? Eu conversei com eles, olha, ou a gente vive da fé, ou a gente move o sobrenatural, ou não faz sentido. Porque a matemática de Deus muitas vezes não bate com a nossa matemática. Eu acho que alguns aqui já tiveram essa experiência de fazer as contas e as contas não batem. Mas quando chega o momento certo, o milagre acontece. Os pães e os peixes, daria para alimentar a multidão? Sim ou não? Não, porque Deus move o sobrenatural. Então eu falei com eles, olha, a igreja está caminhando, nós vamos fazer o que está ao nosso alcance, de acordo com aquilo que for possível, mas pela fé nós já visualizamos aquilo que Deus prometeu. E Ele vai cumprir em nossa vida. Então a fé, ela antecipa o futuro, ela traz a memória ao nosso coração. Veja Israel caminhando no deserto. Você acha o que moveu Israel no deserto? O que motivou Israel durante tanta luta no cativeiro foi sonhar com a terra prometida. Estavam presos debaixo do jugo de Faraó, debaixo das tempestades, debaixo do deserto, debaixo do calor, da fome, da sede. O que moveu esse povo a alcançar a terra prometida? Foi a sua fé, porque eles criam num Deus, eles sabiam que Deus faria milagres. E talvez nessa manhã Deus está trazendo aqui você para te dizer isso ao seu coração. Você precisa antecipar o seu futuro com a sua fé. Comece a desfrutar daquilo que Deus vai te dar, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então nós não temos que esperar o futuro chegar, nós temos que sonhar com o futuro e dizer, Deus é Deus de grandes realizações, Deus é Deus de milagres e Ele vai mover a minha vida. A questão é que muitas vezes nós não queremos trabalhar com essa margem. E eu quero dar uma orientação a vocês aqui também como um conselho. Irmãos, crie margem de segurança. Margem de segurança, por exemplo, na área financeira. Não gaste tudo que você ganha. Procure guardar um pouquinho. Nem que seja R$50, R$100, R$10, guarde. Porque amanhã você vai precisar para comprar um remédio. De repente um cano vai quebrar que você achava que nunca ia quebrar, mas quebrou naquele dia. E você vai precisar consertar aquele cano. Nós precisamos viver com margem de segurança. É claro que nós vivemos com fé, vivemos pela esperança que Deus vai realizar, mas temos que viver com consciência também, Ele nos deu sabedoria para isso. Tenha também margem de segurança, sabe aonde? Na paciência. Tem muita gente sem paciência, explode com tudo, chuta todo mundo, agride todo mundo, é grosso, é grossa. Nós temos que ter uma margem de segurança, até dominar, a Bíblia fala domínio próprio, controlar os nossos ânimos.
Tem gente que não se preocupa com nada, não se preocupa nem com o outro, se vai magoar, se vai ofender, já sai falando, já sai criticando, já sai chutando. Tem que ter mais de segurança. Então, essa frase ela é interessante, que ela fala exatamente isso. Uma fé que traz o futuro, mas também uma fé que precisa de ação. Ah, eu quero um emprego que me dê condições para me ter isso e isso da sua vida. Beleza, Deus vai te dar, mas estuda. Vai se formar, corre atrás, disposição, acorda cedo, dorme tarde. Né? O agricultor tem que plantar, cuidar da terra. Deus é que dá o crescimento. Mas ele tem que fazer a parte dele, nós temos que fazer a nossa. Então tenha uma margem de segurança para que o seu futuro, né, chegue através da sua fé. E você precisa também se mover. Você não pode só ficar parado esperando as coisas acontecerem. Então hoje eu quero falar sobre isso. Uma fé que antecipa o futuro, mas é preciso ter um apetite sobrenatural. Para ter as coisas sobrenaturais, nós precisamos ter um apetite sobrenatural. O que acontece quando nós vamos no médico? A primeira coisa que o médico pergunta: como é que você está se alimentando direito? Ah, doutor, estou meio sem fome. Esse meio sem fome já sinaliza que tem alguma coisa errada. Ou se você falar assim: nossa, estou comendo muito, tem alguma coisa errada. Há um desequilíbrio no seu organismo. Alguma coisa não está legal. E quando nós trazemos o apetite para a vida espiritual, como é que está a sua vida de oração, meu irmão? Está orando? Mais ou menos. Há um problema aí. Está lendo pouco a Bíblia? Há um problema aí. Vem para a igreja arrastado, peso nas costas. Não vem com prazer para adorar o Senhor, para entrar no santuário e buscar a presença de Deus? O seu apetite espiritual está com problema. Tem alguma coisa acontecendo de errado. Então essa fé que move o sobrenatural, ela precisa também ter algumas características de vontade de buscar esse Deus, de antecipar o seu futuro, mas através de uma busca incessante, através de uma busca consciente da vontade de Deus sobre a nossa vida. Então nós precisamos orar mais. Nós precisamos ler mais a Bíblia, precisamos estar mais nos cultos, precisamos estar diante do Senhor. Essa é uma realidade para a nossa vida espiritual. Que se nós não nos alimentarmos da palavra, da oração, principalmente nesse tempo de isolamento social e de frieza espiritual, nós vamos morrer. E há muitos que já morreram. A pandemia veio, a igreja fechou, se distanciou e provavelmente não voltarão mais. Terão que ser resgatados pela presença de Deus e pela vida da igreja. Porque ficaram pelo caminho. Porque viveram um problema, né, de apetite espiritual. Perderam a vontade, perderam o desejo de estar na casa de Deus, perderam a fome de Deus. Perderam o desejo de estar na casa de Deus. E talvez se embriagaram e se envolveram com outras coisas que estão longe do Senhor. Se nós queremos antecipar o nosso futuro, nós precisamos de uma fé que traga à existência aquilo que está dentro do nosso coração. Então, para aumentar esse apetite, para ter uma fé que traga o futuro, eu quero dar 3 conselhos a você. Primeiro, coloque Cristo como centro da sua vida. Vou repetir. Coloque Cristo como centro da sua vida. João capítulo 21, versículo 4, diz o seguinte: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o conheceram. Versículo 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. É preciso perceber a presença de Jesus em nossa vida. Se nós queremos antecipar o futuro com a nossa fé, nós precisamos ter Jesus ao nosso lado. Creia que Ele está presente. Por mais que você esteja passando luta, tribulação, angústia, a vida não está fácil, as coisas estão difíceis, creia que Ele está presente. Jesus não está presente só na hora boa, não. Na hora do milagre acontecer, não. Às vezes Ele chega antes, mas observa. Ou às vezes Ele chega depois. Mas uma coisa é certa: quando Jesus está presente, milagres acontecem. Acontece na minha vida, acontece na sua vida, acontece na vida de todos nós. Talvez essa falta de percepção é a falta de apetite espiritual. Você não consegue ver Deus, você não consegue sentir a Deus, você não consegue ter uma comunhão com o Espírito Santo na sua casa, onde você está, porque o Espírito Santo não depende da igreja para agir. Ele pode falar contigo dentro do trem, dentro do ônibus, viajando, dentro do avião, em casa, deitado, dormindo, acordado, sonhando.
Porque para o Espírito Santo de Deus não há espaço. O cristianismo ele não é uma religião da moda. O cristianismo, o evangelho é o poder de Deus para aquele que crê. Então, meu irmão, traga à existência o seu futuro com a sua fé, sonhe com as coisas de Deus, queira as coisas de Deus, busque a presença de Deus, mas sinta a presença de Deus e perceba a sua presença aonde você está. Porque os discípulos que andaram com ele estava na praia, mas o texto diz que eles não o reconheceram. Precisamos enxergar as suas frustrações. Você precisa enxergar as suas derrotas, você precisa enxergar até as suas falhas, mas você precisa também enxergar que Jesus está contigo no barco. Que na hora do desespero, da angústia, da dificuldade, você pode, por mais que as portas estejam fechadas, você pode olhar para o seu futuro e sonhar com o seu futuro. E saber que Ele está cuidando de você em todas as dificuldades. Segundo, para que você tenha esse apetite espiritual, sobrenatural, e que você traga à existência o seu futuro através da fé, reconheça a sua necessidade de Deus. Olha o que diz o texto, João 21, 5. E ele lhe respondeu, perguntou, filho, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Eles tinham necessidade de comida, de peixe, mas simplesmente não tinham. A necessidade de ter Jesus gera em nós um coração dependente. Infelizmente, há pessoas hoje que tomam decisões na sua vida, sequer ora. Vão para a decisão, encaram dificuldades, sequer dobram o seu joelho. A ansiedade é tão grande de ter aquilo que sonha, que ele não para orar, não para buscar a Deus, não para nem sequer para pedir um conselho. Eu estava num congresso essa semana e o pastor estava dizendo, ele vendia carro. Toda vez que ele comprava um carro para vender, ele orava e aquele negócio era bem sucedido. Um dia, ele contando, o carro não tinha como dar erro. Era um excelente carro, era uma excelente marca, era um preço maravilhoso, que ele falou assim, eu não tenho nem o que pensar, eu tenho que levar. Comprou o carro bateu o motor 2 vezes, ele contando. No dia que eu parei de orar por aquilo que eu fazia, o carro que eu achei que seria, beleza. O carro fundiu o motor 2 vezes, eu tive prejuízo 2 vezes. Isso é uma demonstração que na vida cristã, se nós queremos trazer o sobrenatural de Deus para a nossa vida, se nós queremos um futuro abençoado realmente, nós temos que exercer a nossa fé. Nós temos que parar de viver de teoria, de revista, de livro e começar a colocar em prática. Você precisa visualizar o sobrenatural de Deus e dizer, Senhor, eu creio que tu podes. Porque antes dos espias forem à terra para saber se manava leite e mel, o povo caminhou, marchou com essa fé de que Deus havia de dar a eles uma terra. E eles caminharam, lutaram, invadiram, sofreram, perderam pessoas, viveram dificuldades. Porque a luta também não é isenta, não. Você pode ter fé, Jesus está contigo no barco, mas a tempestade vai vir, vai bater. A tempestade vai sacudir o seu barco. Ele não disse que vai ser bonança sempre, não. No mundo tereis aflições. Mas o que nós precisamos ter, como cristãos verdadeiros, é manifestar nossa fé através de atitudes e pensamentos de que realmente Deus é conosco no meio da tempestade. Necessitamos jejuar, irmãos. Necessitamos orar. Eu sempre falo, tudo bem, tem gente que tem dificuldade, limitações, mas as pessoas reduziram vindo ao culto hoje, um culto no domingo, um culto só, estão satisfeitas, daqui a pouco vão para casa. Como se isso fosse, já fiz o que tinha que fazer. Claro que pessoas têm dificuldades de distância, de saúde, de limitações físicas, mas há muita gente boa que pode fazer muita coisa, que tem saúde, corre a semana inteira para cima e para baixo, mas no domingo, para buscar a Deus, estão sempre cansados, chegam atrasados, saem mais cedo, não tem nenhum desejo nem despertamento de crescer. E não é porque a igreja não está dando, a igreja está fazendo de tudo para ajudar nesse tempo as famílias se fortalecerem na fé, mas não tem motivação de estar na casa de Deus. Muitos não têm desejo nem de dizimar, de ser ofertante, como se isso fosse um peso.
E eu não tenho aqui, irmãos, de coagir ninguém. Eu sempre falo, cada um faz o que pensa, o que está no seu coração e ninguém é obrigado. É uma questão de generosidade e bênção, mas é muito triste quando você vê pessoas que não participam do que Deus está fazendo. Não participam das conquistas de Deus está fazendo. Até você botar um lanchinho para aquelas crianças lá embaixo, preparar uma salinha para eles, aquilo ali é obra de Deus, é algo espiritual. Sabe por quê? Está influenciando uma criança hoje que amanhã vai ser mulher e um homem de Deus. Não é passatempo não, é ministério, é coisa séria, porque o mundo lá fora está atacando ideologia de gênero, está atacando com sexualidade. E muitas vezes até os pais não têm motivação de trazer as crianças. O professor chega na classe, prepara a lição, prepara lanchinho, prepara bolo, cadeira, tudo higienizada, tudo cheirosinho. O pai e a mãe não têm coragem de sair de casa com a criança. Aí a criança se desvia, a igreja não cuidou. O filho está rebelde, só quer saber de videogame, daqui a pouco está curtindo a erva aí fora, drogas, está indo para a balada à noite, beber. E o professor da escola dominical não ajudou, o ministério de adolescente não procura, porque a juventude não faz. Você quer o quê, irmão? Você é pai, você é mãe. Se você não traz seu filho, vamos fazer o quê? Vamos arrastar ele lá da sua casa? Então é necessário reconhecer a necessidade de Deus. Você precisa de Deus para o seu casamento. Ou você acha que você vai resolver o problema com o seu marido, você sozinho? Com sua esposa sozinho? Você acha que você vai conseguir tocar sua família sozinho, do seu jeito, com o seu pensamento, com a sua força? Nesse tempo que vivemos? Porque depois de vir para culto de oração, para restaurar a família, depois que o caldo entornou, é mais difícil. Se nós, como segunda do Gramacho, não sentimos e reconhecemos a necessidade de Deus, o que vai ser das nossas famílias? Mas eu falando Deus, não é só no culto de domingo não, é em casa. Lendo Bíblia, orando, jejuando, buscando juntar a família para conversar sobre as coisas de Deus. Quando temos o desejo de orar, a nossa fé nos impulsiona. Quando temos o desejo de orar, nós vemos coisas acontecerem à nossa volta e a gente para de viver com o testemunho dos outros. Começa a viver com o nosso próprio testemunho. Deus que abre porta, Deus que cura, Deus que abençoa. Aquele exame médico parece que nunca ia sair, saiu. Aquela promoção que você sempre queria, pastor, preciso ganhar mais, eu preciso, minha empresa precisa avançar, eu tenho que fazer mais negócio para prosperar, meu irmão, só depende de você. Traga o teu futuro à existência através da sua fé hoje. Coloca a sua empresa, coloca a sua família, coloca a sua vida, coloca a sua profissão, sua promoção diante de Deus. Senhor, se é tua vontade, eu quero. Se é da tua vontade, eu quero. Se é isso que tu tem para a minha vida, eu quero para a minha vida. E comece a sonhar coisas grandes. Nós temos um monte de dificuldade. Desde quando começou a pandemia, a gente só escutava notícia ruim, ruim, ruim. Chegou um dia aqui nessa igreja, eu cheguei a ficar arrepiado. Tocou a sineta da escola dominical, não tinha ninguém aqui dentro, que não podia fazer culto. Eu só vinha para cá. Os irmãos lembram? Sentava aqui para atender os irmãos, aqueles que queriam aconselhamento. As pessoas chegavam, alguns deixavam suas ofertas e iam embora. Eu nunca vivi isso na minha vida. Cheguei a pirar. Falei, meu Deus, o que vai ser agora? Vai morrer todo mundo. A gente não sabia o que ia acontecer, né? Falei, eu vou morrer também, vai morrer minha mulher, vai morrer meu filho. Vê que coisa ruim, né? Tinha que estar puxando o futuro, né? Com a fé. Mas assustou todos nós. As empresas quebraram, muitos quebraram. Mas eu vou dizer uma coisa, a nossa igreja não faltou nada. Louvado seja Deus por isso. Pela fé dos irmãos, pela obediência dos irmãos e pela generosidade dos irmãos, a igreja não ficou devendo nada, caminhou, avançou e agora continuamos avançando e nós não paramos nem um minuto. Então, quando você tem e reconhece a necessidade de Deus, você ora mais, você busca mais, você sabe que o seu trabalho não é você, é Deus. Cada cliente que você conquista, você glorifica a Deus, seu obrigado, mais um, obrigado, mais um, obrigado, mais um. Porque você sabe que é Deus que está fazendo, então o seu futuro precisa ser antecipado com a sua fé. Perguntaram, Jesus perguntou, e aí, tem peixe? Não, vocês têm o que comer? Não, nós não temos o que comer. Você se levanta quando os joelhos se dobram. Se Deus não tem nada, se Deus não age nada, não faz sentido.
estarmos aqui buscando a sua presença. Então, meu irmão, reconheça a necessidade de Deus. Ore mais, busque mais, coloque sua casa, sua família, agradeça o que você tem, seja generoso, confie, exerça a sua fé. A juventude que está aí, caminhando, muitas notícias ruins, né? O que vai ser o futuro? Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, galera, vai ser bênção no nome de Jesus. Vocês vão conquistar a terra, vocês vão prosperar, vocês vão se formar, vão ter bons empregos, vão casar com homens e mulheres de Deus, terão filhos abençoados que vão estar aqui na nossa igreja e a gente vai estar enfiando eles lá todo no berçário. Leva para o berçário que está fazendo barulho. Leva para o berçário, aumenta o berçário, levanta o berçário, vamos embora. É isso que nós temos que fazer. Eu queria muito ter dor de cabeça, a igreja, graças a Deus, está caminhando, um EBD como essa, domingo passado, então foi maravilhosa. À noite também, provavelmente tem ceia, vai estar muito mais. Eu quero ter dor de cabeça, eu fico sonhando, o Senhor vai ter que fazer 5 cultos. E vamos fazer. O Senhor não vai ter lugar mais na segunda, como é que vai fazer? Não tem como ampliar, já tem galpão ali, tem casa aqui. E aqui não tem a rua, como é que vai fazer isso? Vai ter que fazer 5 cultos? Vou ter que ter 5 ministérios de louvor? Amém, ministério de louvor? Amém, né? Pelo amor de Deus, manifesta aí a graça. Vou ter que botar 50 diáconos. E voluntários, né? Depois eu quero o nome de vocês. O couro come. Acha que é moleza. Será que nós vamos ter que ampliar? Estamos lá fazendo o prédio, vamos fazer os banheiros lá. Já está pronto, para a glória de Deus. Está construindo, tá, gente? Mas eu já estou vendo a inauguração. Primeiro a usar vai ser eu. Tá? Que eu vou ter que fazer o teste primeiro para saber que está tudo certo. Aí depois eu levo. Não, vai lá que a torneira não funciona. Aí, pastor, a obra que o senhor fez aí está ruim. Não posso fazer isso. Então eu vou estar lá com a minha equipe, ó, começa a usar aí, liga tudo, vê as torneiras estão funcionando, dá descarga em tudo, vê se está ok. Agora pode inaugurar? Pode inaugurar. Eu já estou vendo o aniversário, nós vamos comemorar 68 anos como segunda de Gramacho. Vamos botar naquele galpão um bolo bem bonito, vamos trazer a turma aí que foi fundadora, vamos inaugurar aquele banheiro ali. Não aconteceu não, irmão, mas aqui, já está aqui, ó. Já está aqui no coração, é a fé antecipando o futuro. E quando acabar isso aí, eu não sei como, mas eu sei que nós vamos fazer o segundo andar do prédio. Para colocar a nossa escola de educação, para colocar criança, para colocar jovem, para melhorar lá embaixo. Aquelas 3 salas serão classes de escola dominical para as crianças. Cada sala daquela vai ter uma faixa etária, arrumadinho da idade deles. Vai ser entrar naquele, já viu aqueles desenhos que o cara abre a nuvem, né? Abre a nuvem assim, aí entra e está tudo colorido com doce, com algodão doce, um monte de coisa. Está aqui. Mas não vamos chegar lá. Aí vocês vão falar, o pastor falou isso mesmo. Não sei o dia, não sei quando, mas vai acontecer no nome de Jesus. Porque nós temos que antecipar o futuro com a nossa fé. E vamos avançar cada vez mais, e vamos caminhar cada vez mais. Faça isso com a sua casa. Olhe para a sua casa, olhe para a sua família, olhe para os seus filhos, olhe para aquilo que Deus te deu. Senhor, eu creio em nome de Jesus que nós vamos avançar. Vai ser grande, vai ser poderoso. Olhe com os seus filhos sendo líderes. Liderando igrejas, liderando empresas, liderando fábricas. Sonhar grande, pensar grande, porque Deus é Deus de grandes coisas. Terceiro, para a gente poder fechar, além de você colocar Cristo como centro da sua vida, além de reconhecer a necessidade de Deus, nós precisamos ser direcionados por nossa fé. Olha o que diz João capítulo 21, 6, ainda no texto que lemos. E ele disse, depois que eles falaram que não tinham peixe para comer, lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A fé daqueles homens foi direcionado pela palavra de Jesus, é do lado direito. É do lado direito. Faça isso. E eles fizeram mediante a palavra, e diz o texto que foi grande a abundância de peixe. A sua fé determina o resultado, não as circunstâncias. Você pode sonhar com resultado, mas as circunstâncias vai ter luta, vai ter trabalho, vai ter dificuldade, não vai ser fácil não. Você vai ter que puxar rede pesada, rede cansativa, que não dá para carregar, tem que chamar os outros para ajudar. Mas uma coisa é certa, vai ter peixe para comer. Diga para a sua vida aí, vai ter peixe para comer, fala aí, vai ter bênção na minha vida,
vai ter bênção na minha vida, eu vou alcançar a vitória em Cristo. Nós precisamos manifestar essa fé, irmão, porque senão nós não cremos no sobrenatural. Você precisa olhar a sua enfermidade e dizer: está repreendido em nome de Jesus. Eu não aceito, eu não concordo, e confiar em Deus, que é Deus de milagre. Agora, Ele vai fazer o que Ele quer, mas você tem que fazer a sua parte. Joga a rede. Joga a rede. Tem gente que, brinca, às vezes fala assim: a minha diabetes, o meu problema cardíaco, a minha dor na perna, a minha enxaqueca. É sua, varão. É sua? Fica com ela então. Para mim, não. Eu tenho, às vezes, uma dor de coluna aí, minha mulher sabe, né? Uma dor danada aí. Ciático está doendo. Aí faz uma estica a perna, bota um alga quente, faz alguma coisa, mas ela não é minha, não. Não, não é minha, não. Em nome de Jesus está repreendido toda vez que ela começa a doer. Eu não aceito. Em nome de Jesus. É claro que eu vou adoecer, eu vou morrer. Todos nós vamos morrer. Mas você absorver isso com a sua mente e dizer: não, é minha, é minha. Aqueles homens não sabiam o que fazer, não tinham peixe, não tinham sido bem-sucedidos, mas quando Jesus disse, do lado direito, eles pegaram a rede e jogaram exatamente do lado direito, cumpriram, a sua fé foi direcionada. Claro que a circunstância foi difícil, o barco ficou cheio, a rede quase estava se rompendo, foi difícil tirar os peixes. Ninguém está dizendo que vai ser fácil. Mas se você crer no sobrenatural, se você trazer à existência as coisas do seu futuro e lutar e trabalhar, porque Israel, quando conquistou a terra, também não foi fácil, não. Deus falava para ele: vai lá e destrói lá aquele povo. Eles tinham que desembainhar do braço, da cintura, a espada e ir para a batalha. Não foi nada fácil, não. Eles tiveram que conquistar aquilo que Deus tinha dado a eles. Quando o Senhor abriu o mar vermelho, disse: agora passa. Passa. Aí vinha aquele povo arrastando criança, cabrito, bode, sei lá o que eles estavam trazendo. E mala, e roupa. Arrastando, carregando para chegar do outro lado. Você acha que Deus pegou eles assim: vou pegar no colinho aqui, vou botar aqui. Sem esforço nenhum. Eu fico imaginando pela fé como é que foi esse negócio. Porque passaram com pés enxutos, a palavra de Deus diz, né? Mas devia ter pedra, devia ter pedregulho, devia ter coisa no fundo do mar. E passando com carroças balançando os animais. Vambora, vambora. E o faraó atrás, mano. Acho que foi fácil para eles? Fora a pressão que sofreram. Não é para andar devagar, não. É para andar rápido. A nossa vida é assim. Deus é Deus de milagre. Vai realizar bênção na vida de vocês, na nossa igreja, na nossa vida. Mas depende de cada um de nós. Depende de fé que precisa ser direcionada. Precisa ser em obediência ao que o Senhor tem para nós. Nossa responsabilidade é obedecer. A parte de Deus é operar o impossível. Nós obedecemos, Ele opera o impossível. Nós oramos e Ele opera o impossível. Nós nos santificamos e Ele opera o impossível. Nós cremos e Ele opera o impossível. Nós clamamos e Ele opera o impossível. Nós temos apenas que obedecer, porque a parte de Deus é operar o impossível. Vamos colocar em pé nesta manhã. Quero que você... Ministério de louvor comigo, por favor. Nós vamos encerrar esse culto. Quero que você tenha um almoço abençoado com a sua família. Mas saia daqui com essa convicção. Saia daqui com essa certeza. Traga à existência o seu futuro hoje. Creia no sobrenatural de Deus. Deus é Deus de milagre, que se não fosse assim não tem sentido pregar essa palavra. Nós pregamos um Deus que ouve a oração, que socorre o aflito, que ajuda o caído, que perdoa pecados e que dá uma nova chance àquele que se perdeu. É tempo, irmãos, de buscarmos a Deus hoje, não amanhã. É hoje. Entra na sua casa hoje. Vai para aquele quarto lá, estenda a sua mão e clame a Deus. O que está acontecendo? Estenda a mão sobre a sua cozinha. Estenda a mão sobre os remédios que você toma. Estende a mão sobre a sua carteira de trabalho. Peça a Deus, clame a Deus. Vocês têm peixe para comer? Não, nós não temos. Então joga a rede do lado direito. E aí a rede veio cheia, porque uma fé direcionada a obedecer a Deus. O sucesso para a sua vida está em Deus.
A resposta que você quer está em Deus. Clama a Ele, busca Ele, e você vai ver o milagre acontecer. Deus é Deus de milagres. Senhor, nessa manhã nós louvamos o Teu nome, porque a nossa vida está em Tuas mãos. A nossa existência está em Tuas mãos. A nossa casa, ó Deus, o nosso futuro, a nossa vida, os nossos sonhos, os projetos estão em Tuas mãos. Muitas vezes, ó Deus, o inimigo está à nossa volta tentando tirar a nossa alegria, tentando tirar a nossa paz, tentando afogar os nossos sonhos. Nós queremos nessa manhã que sonhos ressuscite para a glória do Teu nome. Aquilo que foi perdido seja recuperado para a glória do Teu nome. Aquele sonho, aquele desejo, aquele projeto que tanto abençoou a vida do Teu filho, e hoje ele nem fala mais, nem sente mais vontade de trazer a existência. Pai querido, ressuscita sonhos para a glória do Teu nome, e que Teus filhos possam sonhar com dias melhores, virão para a glória do Teu nome. Pai querido, se a rede não tem peixe, nos direciona o que temos que fazer. Se não há o que comer, nos direciona o que fazer. Se a nossa vida está, ó Deus, fracassada espiritualmente, familiar, relacionamentos, profissional, nos direciona o que temos que fazer, e abençoe os Teus filhos nessa manhã, que tudo eles possam levar a oração para a honra e glória do Teu santo nome. É o que eu oro, Pai, e te agradeço, no nome de Jesus, amém.